Olá, queridos alunos do 6º ano, mais uma vez estou aqui, professor Sidney, com a disciplina de História. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a evolução da humanidade, a criação do homem, as teorias, né, que nós temos aí. E a gente vai ver também alguns períodos que se deram aí ao longo do tempo para a formulação do fato histórico da criação da humanidade. Então a gente vai iniciar aí falando sobre a definição de homem. Qual é essa definição que a gente tem como homem? Então, basicamente, se define o homem como um mamífero, né, primata, bípede, sociável, que se distingue de todos os outros animais pela faculdade da linguagem, pelo desenvolvimento intelectual. Ou seja, então, o ser humano ele tem uma diferença dos outros seres vivos como um todo, até dos animais, tá? Então, o ser humano, basicamente, ele é composto de matéria e espírito, tá? Então, essa é a definição que nós temos do homem. E para pautar, basicamente, o que nós temos aqui sobre a evolução do homem, e da criação do homem em si, nós temos aí duas teorias, que é a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo, tá? Então, se faz necessário que nós conhecemos os dois lados, tá? Cada aluno vai formalizar a sua ideia sobre tal fato, do que concorda, o que discorda, tá? Mas se faz necessário que nós conhecemos as duas teorias. Então, a gente inicia, por exemplo, com a teoria do criacionismo, tá? Que ela tem como base a criação dos céus e das terras por Deus, e ela está pautada dentro do sentido religioso, é por isso que temos aí as duas vertentes, religião e ciência, tá? Por isso, o fato de nós conhecermos as duas nos faz criar, vamos dizer, as nossas ideias, as nossas críticas, tudo isso vai ser essencial para que a gente possa estar definindo de fato o que a gente pensa sobre elas. Então, caros alunos, como a gente está falando da teoria do criacionismo, é a crença religiosa de que a humanidade, a vida, a terra, o universo são criação de um ser sobrenatural. Ou seja, como eu já falei, essa teoria ela é baseada na religião. Então, ela tem como um Deus que criou os céus e a terra, e assim formaliza-se essa teoria de que a humanidade surge também de uma criação divina, de um sobrenatural. Desde o desenvolvimento da ciência evolutiva, a partir do século XVIII, vários pontos de vista desenvolvidos tiveram como objetivo a ciência com a narrativa de criação do Gênesis, tá? Então, isso que nos faz levar a esse pensamento dessa base religiosa e da parte da ciência também. Aqueles que aceitavam as espécies tinham sido criadas separadamente, era geralmente chamado de defensores da criação, tá? Mas foram ocasionalmente chamados de criacionistas. Por isso essa teoria é baseada no que nós temos no sentido religioso. Em 1929, os Estados Unidos, o criacionismo tornou-se o primeiro termo especificamente associado com uma posição fundamentalista cristã para a evolução humana, tá? E a crença em uma terra jovem, embora seu uso tenha sido contestado por outros grupos. Acreditavam em vários outros conceitos de criação, certo? O evolucionismo, a gente já tem aí uma diferença do criacionismo, tá? Então, por isso, o conhecimento das duas teorias. É a evolução do Homo sapiens como espécie distinta de outros hominídeos, tá? Dos grandes macacos e mamíferos placentários. Então, essa é a ideia que se tem desse estudo da evolução, né? Do que se origina aí, basicamente, o evolucionismo. Os estudos da evolução humana englobam muitas disciplinas científicas, incluindo antropologia física, primatologia, arqueologia, linguística e genética. Então, a ciência ela se pauta basicamente nessas outras ciências aí, como um todo. Ela vai pegar esses estudos para chegar a a teoria do evolucionismo. Então, é bem interessante esse lado. O termo humano, do contexto de evolução humana, refere-se ao gênero Homo, mas os estudos da evolução humana usualmente incluem outros hominídeos, como os australopithecus, tá? Que basicamente se estudam ele para chegar à base da evolução humana.
O gênero Homo se afastou do Australopithecus entre 2,3 e 2,4 milhões de anos na África. Então, esses estudos eles são bastante longos para chegar a essa teoria que a gente tem formulada hoje. Tanto a teoria da criação, né, e da evolução. Alguns fatos, os cientistas estimam que os seres humanos ramificaram-se de seus ancestrais como os chimpanzés, né, entre 5 e 7 milhões de anos atrás. Diversas espécies de homos evoluíram e agora estão extintas, tá? Estas incluem o Homo erectus, que habitou a Ásia, e o Homo neanderthalensis, que habitou a Europa. Então, esses estudos eles vão de muitos tempos, né? Muitos anos atrás. Então, faz esse estudo para chegar a formular essa teoria de hoje. Deve-se entender o termo evolução como transformação, mudança progressiva, lenta e gradual. A evolução está em tudo que existe. Nada acontece sem ser resultado de estágios progressivos, tá? Nem mesmo ideias surgem do nada. Então, os estudos, eles são bastante longos, tá? Eles não chegam à formulação de uma ideia como essa, ou de uma teoria como essa, de uma hora para outra. Então, os estudos eles foram feitos por muitos e muitos anos, tanto da base religiosa quanto da ciência. Por isso, o estudo dessas duas teorias, para que nós chegamos a uma conclusão, para que cada um chegue à sua conclusão final, tá bom? O surgimento das ciências biológicas e o próprio surgimento do evolucionismo. A teoria da evolução pela seleção natural é o resultado de um processo lento de evolução científica com a estruturação da biologia. Torna-se inevitável a constatação do fenômeno evolutivo. Então, nós temos aqui uma imagem que representa alguns animais que foram estudados ao longo dos anos para se chegar a essa teoria, para se chegar de fato à formulação dessa teoria de que o homem ele vem através de uma evolução. Períodos. Dentre esses movimentos, nós vamos ter alguns períodos. Aqui a gente vai ter os períodos paleolítico e o neolítico. Primeiro a gente vai ver o paleolítico. O paleolítico ele vai ter em 3 fases aí, ele vai ter inferior, médio e superior, tá? Mas que período foi esse, tá? Então, característica do paleolítico. A característica do paleolítico é a descoberta dos meios de interação com a natureza. O ser humano ele começa já a ter essa interação. Vive-se em pequenos grupos nômades e se abrigam em cavernas, ou seja, são grupos que vivem de um lado para outro, né, não tem moradia fixa e eles se locomovem de um lado para outro, se movimentam de um lado para outro, de certa forma, mantendo aí esse contato direto com a natureza e aí tendo as suas finalidades, sua vida basicamente direcionada à natureza. Desenvolve-se a linguagem para se comunicar, é bem interessante, aí já se surge essa linguagem, a forma deles se comunicarem. Fabricam-se um utensílio de pedras, osso e madeira, tudo isso eles vão fabricar já seus armamentos, seus objetos. E aparecem machados, martelo, lâminas cortantes e arpões feitos de pedra lascada. Tanto que esse período vai ser chamado de período também da pedra lascada, aonde seus armamentos vão ser aí organizados e eles vão fabricar esses utensílios através, muitas vezes, de pedras lascadas, por isso esse período também vai levar esse nome. Fabricam-se anzóis e agulhas de osso, arco e flechas de madeira, uso de trajes de pele para se abrigar do frio, caça, pesca e colheita de frutos, raízes como meio de vida. Então, eles vão se alimentar daquilo que a natureza está oferecendo. Por isso, eles vão ter constante, né, esse envolvimento com a natureza. O uso do fogo para cozimento de alimentos, defesa contra animais. Inicia-se a arte de pinturas nas cavernas, que nós vamos chamar posteriormente de figuras rupestres, né, tudo isso. E essas figuras eram nada mais nada menos que figuras de animais, seus movimentos de caça, né, tudo que eles faziam, basicamente eles iam lá e desenhavam lá nessas pedras ao longo dos seus trajetos como nômade, e ali deixavam marcas que futuramente foram estudadas e chegaram com o nome de figuras rupestres. Dentro da descoberta do fogo, é bem interessante o que a gente vai
entender sobre esse período é que esse fogo vai ser descoberto, ele vai servir para alimentação, para a proteção, tanto de animais quanto do frio. Sabendo que naquele período a Europa, por exemplo, muito frio mesmo, então o fogo ele já servia bastante. Então essa descoberta do fogo foi fundamental dentro do período paleolítico. São famosas pinturas rupestres, né? Como a gente já viu. Temos, por exemplo, de Altamira, na Espanha, Lascaux, na França, são as das mais conhecidas mundialmente. Isso vai ser muito importante para os estudos. Crença na magia e sentido religioso enterravam-se os mortos, por exemplo, e protegiam-se os túmulos com pedras. Então, eles já vão ter aí essa visão de que se enterraria os mortos, se protegia os corpos, né? Então, essa crença já vai surgir aí nesse período. As cavernas tinham sentido de magia para eles, né? A gente vai ver as imagens que vocês veem aí, retratam essas figuras rupestres que definiam esses períodos, certo? O Neolítico, vamos compreender agora um pouquinho sobre o período Neolítico, tá? É um período também bem interessante, bem estudado. O homem desenvolveu melhores técnicas de domínio sobre a natureza. O clima da Terra se torna mais ameno e favorável à vida. Vive-se em grupos maiores, clãs e tribos. Primeiras aldeias passa de nômades a sedentárias. Ou seja, esse período a humanidade vai se ater o quê? Que se ele plantar, ele vai colher. Então, eles deixam de ser nômades, de viverem de um lado para outro. Eles percebem que se eles criarem animais, eles podem obter alimento. Se eles plantarem, eles podem colher o seu próprio alimento. Então, eles começam a se fixar por mais tempo num determinado local. Então, eles passam de nômades a sedentários. É bem interessante esse período justamente por descoberta da agricultura, né, a criação de animais, a agropecuária, né, a pecuária, e tudo isso vai ser bem importante. Melhores habitações, então eles saem da caverna e passam a perceber que eles podem construir as suas próprias moradias. E isso vai ser fundamental justamente para se terem ali há mais tempo num só local e se tornarem sedentários. Surgiram foices, lâminas, cortantes, enxada, machados e centenas de utensílios, armas e instrumentos. Utilizou o barro para fazer potes e jarros de cerâmica. Faz-se jangadas, né, canoas e barcos que navegam pelos mares. Melhorou os trajes como os teares mundiais que faziam roupas de fibras vegetais e lã, né, para se proteger ali, tanto do frio e fazer suas vestimentas. O homem fixou-se na terra, desenvolveu-se a agricultura, inclusive o arado de tração animal. E as tarefas agrícolas eram de responsabilidade das mulheres, enquanto os homens ficavam com as mais pesadas, que eram a caça, a pesca e tudo isso eles faziam. Tá? Nós temos aí, por exemplo, os objetos deles que eles fabricavam. Então, esse período também vai ser chamado de Idade da Pedra Polida, já é bem diferente, porque os armamentos deles já vão ser mais cortantes, né? Os objetos que eles utilizavam no dia a dia passam a ser mais cortantes, por isso vai se chamar período da Pedra Polida. É um movimento bem interessante também neste período. Dedicou-se à domesticação de animais para a alimentação e para o transporte. Com a invenção da roda apareceram carroças rudimentares, né? Manifestação de religião primitiva baseada no fenômeno da natureza, né? Que era do fogo, do raio, do trovão, da chuva, do vento. Então, basicamente, a crença deles religiosa era o politeísmo, né? Que era a crença em vários deuses. Então, para tudo tinha um deus que dominava aquilo, dominava o fogo, dominava a chuva, os trovões e assim por diante. Aparecem monumentos, construções com grandes pedras, provavelmente por motivos religiosos. É esse que a gente vai ver mais à frente, tá? Surgiram esses monumentos megalíticos, também chamados de Menínides e Dólmenes, tá? Bem interessante esses nomes, mas que eram essas construções que a gente vê aí, tá? Essa imagem, ela representa essa construção desse período no Neolítico. Para eles tinha alguma definição muito grande, né? Que é essa definição do que nós temos aí dessas construções, tá? E, por final, revisando aqui um pouco, deixando uma atividade para todos os alunos,
vocês irão fazer essa atividade em casa, pausem um vídeo aí, tá? Copiem no caderninho de vocês aí e resolvam essas questões para futuramente a gente estar fazendo essa correção, tá? Temos aqui a segunda questão, tá? São essas questões que estão aqui, vocês irão fazer em casa, tá? E responder. Terceira questão, tá? Vai até mais ou menos a quarta questão, temos aqui também. E quinta questão, e mais à frente, a sexta e sétima questão para concluir as atividades, tá? Pausem um vídeo aí, copiem elas e respondam elas, tá? Muito obrigado a todos. Reforçando, caros alunos, não saiam de casa, fiquem em casa, se cuidem, protejam-se, protejam a mamãe, protejam papais, protejam os avós, protejam a todos. Muito obrigado e até a próxima.